Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Antes de começarmos o mistério de hoje, eu quero agradecer de coração pelos quase 500 inscritos. Muito obrigado pelo apoio, pelos comentários, pelas sugestões e por fazerem parte dessa comunidade que só cresce. Estamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Então, por favor, já deixe seu like, se inscreve se ainda não for inscrito e vamos mergulhar em mais um caso intrigante. Hoje, vamos falar sobre uma fotografia que até hoje provoca debates entre céticos e estudiosos do paranormal. O famoso caso do sacerdote espectral no altar de Woodford. Registrado em julho de 1964 na igreja de St. Mary the Virgin, em Woodford, Northamptonshire, na Inglaterra. A imagem foi feita por um adolescente de 16 anos chamado Gordon Carroll, que visitava a igreja acompanhado de um amigo, David Hetzel. Os dois estavam explorando o interior do templo e decidiram fotografar o altar principal. Segundo os relatos posteriores, o local estava completamente vazio naquele momento. Gordon, cuidadoso, utilizou um tripé para garantir estabilidade e evitar qualquer borrão causado por movimento da câmera. Até aí, nada fora do comum. O mistério começou quando o filme foi revelado. Na fotografia, diante do altar, apareceu uma figura clara, com aparência humana, ajoelhada. A silhueta lembrava alguém em profunda oração, vestindo algo semelhante a trajes clericais. A forma parece sólida na parte superior e mais difusa na parte inferior, como se estivesse parcialmente translúcida. Os dois jovens afirmaram que ninguém havia se aproximado do altar enquanto estavam ali. Além disso, o vigário local teria fornecido uma declaração atestando o bom caráter dos rapazes. A fabricante do filme, a Agfa, também teria examinado o negativo e declarado que não havia indícios claros de dupla exposição ou falhas no processo de revelação. Isso ajudou a alimentar o mistério. Mas para entender melhor o peso simbólico dessa imagem, precisamos olhar o próprio local. A igreja de St. Mary the Virgin é um edifício medieval com séculos de história. Como muitas igrejas inglesas antigas, ela abriga monumentos funerários de famílias nobres da região. Próximo ao altar, encontra-se as efígies de Sir Walter Traill e de sua esposa Eleanor Traill. Essas efígies são esculturas funerárias em pedra, típicas da Idade Média, representando o casal deitado, em posição solene, como se repousasse eternamente sob proteção divina. Tais monumentos não eram apenas decorativos, simbolizavam status, devoção e a esperança da salvação espiritual. E há um detalhe histórico particularmente intrigante. O coração de Sir Walter teria sido embalsamado e enterrado separadamente do restante do corpo. Essa prática, embora não comum entre todos, era realizada por membros da nobreza medieval. Às vezes, o coração era depositado em um local considerado espiritualmente significativo, uma igreja especial ou um ponto de forte devoção pessoal. O sepultamento separado do coração carregava forte simbolismo religioso. O coração era visto como centro da fé, da honra e da lealdade. Em alguns casos, isso também refletia vínculos políticos ou espirituais com determinados lugares sagrados. Esse detalhe adiciona uma camada histórica e simbólica importante à fotografia. Estamos falando de um altar medieval, próximo a monumentos funerários nobres e ligado a práticas funerárias que evocam forte carga emocional e espiritual. Além disso, há outra teoria associada à imagem, a possível ligação com o reverendo Basil Eversley Owen, antigo sacerdote da paróquia, que havia falecido pouco tempo antes da fotografia ser tirada. Ele era conhecido por sua profunda devoção e por passar longos períodos ajoelhado em oração diante daquele altar. Para os que acreditam na hipótese paranormal, a figura capturada poderia representar uma manifestação residual, uma espécie de impressão espiritual deixada por anos de prática religiosa intensa. Do ponto de vista cético, porém, existem explicações possíveis. Igrejas antigas possuem iluminação complexa. Vitrais coloridos, velas, reflexos em superfícies polidas e áreas de sombra profunda que podem criar efeitos inesperados. Em câmeras analógicas, especialmente com longas exposições, a passagem rápida de uma pessoa pode gerar uma imagem parcialmente transparente. Mesmo sem intenção, uma dupla exposição acidental pode ocorrer. Também existe o fenômeno da pareidolia,
quando nosso cérebro interpreta padrões vagos como figuras humanas. Somos biologicamente programados para reconhecer formas humanas, especialmente rostos e corpos. No entanto, mesmo considerando explicações técnicas, a fotografia continua intrigante porque a figura parece estar exatamente ajoelhada, em posição coerente com o ambiente religioso. Não é apenas uma mancha aleatória, ela ocupa um espaço simbólico diante do altar. E é justamente essa combinação de fatores que mantém o caso vivo. Um templo medieval, monumentos funerários nobres, o coração embalsamado de um cavaleiro medieval, um sacerdote recentemente falecido conhecido por sua devoção e uma fotografia aparentemente sem manipulação evidente. Mais de 6 décadas se passaram desde aquele clique em 1964, e o sacerdote espectral de Woodford continua sendo citado em livros e compilações de fotografias consideradas inexplicáveis. Seria apenas um efeito fotográfico mal compreendido? Um truque involuntário da luz? Ou um raro registro de algo que normalmente parece invisível para os nossos olhos? E você, o que acha? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com quem ama mistérios históricos e não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado novamente pelos quase 500 inscritos. E vamos juntos rumo aos 1000. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!